1 Reis 19, do 1 ao 18. Glória a Deus. Amém? Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Obrigado. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimzi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Amém, igreja? Graças a Deus. Na verdade, essa palavra tem falado muito comigo hoje, porque eu vejo aqui a realidade de um homem de Deus, ou de qualquer um de nós, os altos e baixos que nós podemos viver nesta vida. Eu estava conversando já hoje com um irmão da igreja, e eu estava me referindo exatamente ao profeta Elias e ao profeta João Batista, porque, como eu já disse aqui várias vezes, Elias, ele é o João Batista do Antigo Testamento, e João Batista, ele é o Elias do Novo Testamento, e ambos passaram por crises, ambos passaram por dificuldades.
João Batista, devido a um tormento na sua alma, ele, depois de ter uma revelação tão grandiosa em relação ao Cordeiro de Deus, e ter declarado: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, quando ele estava preso por mando de uma mulher maligna, tão maligna quanto a Jezabel do Antigo Testamento, aquela que tinha caso lá com Herodes Antipas, João Batista preso, mandou seus discípulos perguntar para Jesus se ele verdadeiramente era o Messias, ou se ele deveriam esperar outro. Então ele estava numa confusão mental tão grande. E olha que aquele servo de Deus, aquele profeta qualificado, aquele que era referência para o próprio Senhor Jesus, onde Jesus falou assim: olha, os profetas nascidos de mulher não tem maior do que João Batista. Aquele profeta perdeu a cabeça, foi literalmente decapitado e passou por grandes dificuldades emocionais, mentais. Mas aqui nós vemos o João Batista do Antigo Testamento, o profeta Elias. Todos nós sabemos o histórico tremendo de Elias e de tudo aquilo que ele experimentou como milagres e provisões da parte do Senhor. Em 1 Reis 17 nós vemos ali que ele confrontou aquele governo ímpio lá de Acabe e Jezabel, e devido a isso houve uma seca muito grande na terra, 3 anos e 6 meses. Mas, porém, entretanto, Elias, à primeira instância, ele foi alimentado por Deus através de corvos. E esses pássaros, aves, traziam ali alimento para ele, e bebia da água do ribeiro de Querite, que é um rio temporário, água de chuva. Ele tomava, ele bebia. E Deus o provia desta maneira. Mas chegou um tempo que o ribeiro de Querite secou, os corvos sumiram, e Deus mandou ele a Sarepta, uma cidade pagã, uma cidade da Fenícia. E lá tinha uma viúva que iria alimentá-lo. Só que quando ele chegou lá, a viúva não tinha nem para ela. A perspectiva da viúva era de morte. Olha, tem um bocadinho de coisa aqui, eu vou fazer um bolinho, eu e meu filho vamos comer e vamos embora. E ele lançou uma palavra profética na vida daquela mulher. Ela creu na palavra profética. Isso é muito importante nós analisarmos. No entanto, está escrito lá em 2 Crônicas 20 e 20: credes nos profetas de Deus e prosperareis. Mas nós temos que crer nos profetas de Deus, levantados pelo Senhor, aqueles que verdadeiramente têm a voz de Deus nos seus lábios. E aí ela creu no profeta Elias e verdadeiramente fez o que Elias lhe pediu, e assim ela também recebeu ali a provisão da parte de Deus. Um ajudou o outro, e assim se mantiveram vivos num tempo de escassez, num período muito dificultoso ali. Depois que ele voltou para Israel, para aquele duelo contra a idolatria, ele viu uma ação tremenda da parte de Deus. E olha que o duelo dele, queridos, não era nada fácil. Não era somente uma pessoa que ele tinha que confrontar, que ele tinha que se posicionar para colocar aquela pessoa no lugar dela. Não. Além de ele ter um embate político, vamos dizer assim, com Acabe e com Jezabel, tinham 850 profetas contra ele também. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Azerá era a deusa feminina, muito ligada à fertilidade e ao sexo. Na verdade, Jezabel, ela é uma prostituta cultural, vamos dizer assim, e adorava tanto a Baal, que era o deus da natureza, o deus da chuva, o deus da fertilidade, e a Azerá, que digamos é uma parte feminina de Baal, que também era considerada ali uma deusa da fertilidade
E os cultos pagãos naquela época eram cultos terríveis, uma prostituição desenfreada em sacrifício e adoração a Baal e a Azerá. E ali estavam os profetas dessa coisa terrível, que era o culto a Baal e a Azerá, 850. E todos nós conhecemos muito bem a história. Elias confrontou, propôs um duelo, ganhou o duelo, porque quem é Baal, quem é Azerá? Mas o único Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel se manifestou com fogo, ali num determinado momento, depois que Elias restaurou o altar, fez tudo certinho. Olha, coloca aí esse tanto de água, e fez ali um clamor, invocou o Deus de Israel, e Deus se manifestou com fogo e consumiu tudo que tinha ali naquele altar, para evidenciar que Ele é o único Deus, o Deus poderoso, digno de honra, de glória e de louvor, que está aqui nessa tarde, olhando para nós. E gente, Elias, com o povo, depois que o povo caiu em si, depois daquele chamado de Elias, olha, se Deus é Deus, serve a Deus, se Baal é Deus, serve a Baal. O verdadeiro profeta, ele tira o povo de cima do muro, e ele chama para a palavra, ele chama para um posicionamento. Elias chamou aquele povo ali para um posicionamento, e o povo, através daquela vitória, daquela manifestação de fogo, aí o povo realmente percebeu que o Deus de Israel é o único Deus, e houve uma matança ali daqueles profetas. Todos aqueles profetas de Baal e de Azerá foram mortos, 850 profetas foram mortos. E obviamente, né, igreja, que Jezabel conhecia tudo isso. Era uma mulher sinistra, diabólica, maquiavélica, manipuladora. Claro que ela ficou sabendo desse duelo e do que aconteceu com os profetas dela, mas mesmo assim, ela não quis se dobrar ao Deus de Israel. O que ela fez? Ela foi contra o profeta. Aí, adentrando aqui no capítulo 19, ela ameaçou Elias. Acompanhe comigo novamente, pelo menos os 2 primeiros versículos do capítulo 19 de 1 Reis. Vamos ler novamente, e aqui eu dou a conclusão da palavra na segunda parte. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel, o que a mulher fez? Enviou esta mensagem a Elias, uma mulher afrontosa: que os deuses me castiguem severamente. Ela ainda continuava acreditando nos deusezinhos dela, que os deuses, o Baal e Azerá, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. E qual foi a atitude deles? Um homem que encarou 850 profetas no duelo, aí diante de uma palavra aqui, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Gente, onde ele estava naquele momento? Ele tinha ganho a batalha no Monte Carmelo, e o Monte Carmelo ficava perto do vale de Jezreel. Aí ele pega e inicia uma fuga. Ele vai até Berseba, que digamos a parte sul de Israel, em Judá, certo? Como tem aquele termo aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ou seja, do norte ao sul, lá de cima do Brasil até lá ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, lá em Israel é de Dan a Berseba, de Dan a Berseba. E ele saiu ali do Monte Carmelo, saiu de Jezreel e foi até Berseba, uma distância de 144 quilômetros, de a pé.
Quem já fez uma caminhada como essa? Quem se propõe a fazer comigo uma caminhada como essa? Vamos. O Wagner eu sei que vai dar, né? Daqui até Curitiba, mais ou menos. Daqui a Curitiba são quantos quilômetros? 100 quilômetros. Imagine você caminhando a pé até Curitiba. Não, pastor, nem até Carimbeí. Que são quantos quilômetros até Carimbeí? 20 quilômetros. Já é uma barba. Não vou nem daqui até 31 mais. Aí imaginemos nós 144 quilômetros. Chegou em Berseba. Gente, ao que consta, dá a entender que ele não comeu nada. E a estrada não é tão fácil. E a Exatamente. E a estrada não era tão fácil. Quantos desafios esse homem enfrentou, gente? 144 quilômetros caminhando até chegar a Berseba. Chegando lá, não sabemos como ele sobreviveu. Deus, né? Deus. Chegando lá, deixou o seu moço, segundo o texto. E aí, caminho de um deserto. Caminho de um dia pelo deserto. Caminho de um dia pelo deserto. Aí, com certeza, não aumentava mais de cansaço físico. Achou. Aqui diz o nome da árvore, Giéstica, mas na verdade é um zimbro. Não sei se alguém aqui conhece a botânica. Giéstica, zimbro. Mais famoso ainda é zimbro. Se deitou debaixo daquela árvore e pediu a morte para Deus. Depois de ter ganho, queridos, uma batalha de uma maneira tão exponencial e relevante, a manifestação de Deus, contemplando a provisão do Senhor em muitas oportunidades. Deus provém de maneira milagrosa a ele. E chega um momento que o homem de Deus perde a morte. Olha, já me basta, estou me sentindo só, estou com medo, não sou melhor do que os meus pais. E gente, ele chega num extremo como esse. Aí, o que aconteceu? Wagner, quando pegou a palavra aqui, ele falou algo muito importante: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Deus sempre usa o seu anjo para nos servir. Anjos ministradores da parte de Deus. O anjo do Senhor alcança ao redor aqueles que o temem e os livra, né? Diz o salmo lá. Então o anjo chegou e começou a ministrar na vida de Elias. Acompanhe comigo o versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. Depressão, cansaço e depressão. Não sei se você já passou por uma fase assim na sua vida, onde você pensou, eu vou dormir porque o sono é o melhor momento. É onde você some, onde você esquece de tudo. Pelo menos ali você dá uma desaparecida dessa vida e não pensa tanto na problemaiada toda. Às vezes o sono é um refúgio e tanto diante das fases difíceis que a vida pode apresentar. E assim, assim como tem pessoas que quando estão nervosas, o sono mata, tem outras pessoas que perdem o sono. De tanto ficar pensando naquilo, naquele assunto, naquele problema, naquela coisa, a pessoa perde o sono. Mas não foi o que aconteceu aqui com Elias, até por conta do cansaço, só que ele não estava bem no sonamento. Porque para uma pessoa, mesmo servo de Deus, chegar a pedir a morte de Deus, gente, é complicado. E na verdade, ninguém está livre disso. O Moisés, diante das demandas lá com aquele povo, chamou o nome do Senhor: tira minha vida, risco meu nome e da vida, se for o caso. O Jonas, fugindo lá daquela missão que Deus tinha
para ele: olha, me lance no mar, porque o problema sou eu, lançar aqui a boa, e vai acontecer aqui um livramento, num projeto de fuga, e sendo ali alguém escolhido por Deus para o exílio. Ninguém está livre disso. João Batista chegou num momento de ápice, ali, de transtorno mental, que ele chegou a duvidar da pessoa do Messias. Então, queridos, são essas coisas das nossas limitações. Mas como que ele foi tratado? Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse: levanta-se e coma. É a primeira coisa do tratamento de Deus. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Olha, gente, comeu ali um pão caseiro, quentinho, sem margarina, sem nada, né? Era difícil ter um melzinho para passar ali, então, só o pão mesmo. Tomou água, uma água boa. Não precisava nem do tratamento da Sanepar, claro, que o anjo que proveu aquela água, uma água purinha da parte de Deus, e comeu, bebeu, voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, no versículo 7, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Na verdade, o que o anjo estava fazendo aqui, ele não estava propondo uma viagem longa para eles, mas o anjo já sabia que Elias iria fazer uma outra grande viagem, uma outra grande distância, e agora muito maior mesmo. Gente, ele comeu, bebeu e começou a viajar de onde ele estava. Ele tinha chegado até Berseba, 144 quilômetros, caminhou no deserto, caminhou de um dia pelo deserto. De onde ele estava, ele começou sua caminhada até chegar onde? No Monte Horebe, no Monte Sinai, que é o mesmo monte. Sabe quantos quilômetros lá ele caminhou? Desde onde ele estava até chegar no Monte Horebe? Quantos quilômetros ele caminhou, gente? 400 quilômetros. 400. Como que esse homem viveu e sobreviveu? Caminhando 400 quilômetros até chegar no Monte Horebe, achar uma caverna e chegar lá dentro daquela caverna e ficar naquele estado de desolação. Mas quando chegou lá, acompanhe comigo o versículo 9. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Deus não estava curioso, Deus estava reclamando onde Elias estava. O que você faz aqui? Ou seja, aqui não é o teu lugar. Tem coisas ainda para acontecer na tua vida. E nós podemos passar por um momento de dificuldade como esse, mas pode não ser o final. Pode ser que Deus tenha uma grande obra a se cumprir nas nossas vidas. Nós precisamos sempre esperar a providência do Senhor em todas as coisas. O que foi que aconteceu com Elias? E Elias, ele tinha uma visão muito desapropriada em relação a tudo aquilo que aconteceu ao seu redor. Tem servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuro me matar. Estava errada a visão dele aqui, certo? Em parte não estava certo. Os israelitas quebraram a aliança contigo, quebraram os teus altares. Tudo bem, até aí tudo bem. Mataram todos os teus profetas, é errado. Porque tinha 7.000 ainda que não tinham
mal que Deus tinha livrado. Então a visão dele era limitada. É duro uma pessoa ir assumindo e falando coisas que não sabe. Aí Deus falou para ele o seguinte, versículo 11: saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Deus se manifestou através de um forte vento, um vendaval. Deus se manifestou através de um terremoto muito forte. E Deus se manifestou novamente através de fogo. O mesmo Deus que tinha se manifestado através de fogo lá contra os profetas, agora se manifestou ali, ou enviou, melhor dizendo, o vendaval, o terremoto e o fogo, mas Deus não estava em nada disso. E Deus se manifestou a ele num sussurro, numa brisa suave. E é assim que Deus age muitas vezes de maneira misteriosa nas nossas vidas. Talvez nós estejamos esperando muito, máximo, algo extremamente, potencialmente extravagante, que realmente, verdadeiramente fale conosco. Mas Deus, às vezes, está falando conosco nos mínimos detalhes. E está sendo extremamente zeloso para com as nossas vidas. Talvez só nós não estamos percebendo o que realmente Deus está fazendo em nosso favor, mas que o Senhor verdadeiramente tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos perceber que o Deus de Israel, o Deus fiel, o Senhor está dentro das nossas vidas. Se manifestou ali de uma maneira tremenda, gloriosa, e estava ali junto com eles naquele momento de dificuldade. Mais uma vez, o Senhor lhe perguntou: o que você faz aqui? Ele respondeu a mesma resposta. A mesma resposta. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, a mesma resposta. Os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Não. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Mas aí, Deus, tendo aí uma obra na vida deles, eu creio que Deus ainda tem uma obra na minha vida e tem uma obra na tua vida. Em nome de Jesus. Você crê assim? Tudo é possível aquilo que crê. Se você crê que muitas coisas tremendas ainda podem acontecer na tua vida, glorifique o Deus de Israel, porque Ele pode cumprir aquele plano que Ele tem para você, e nada vai frustrar o desígnio que Deus tem para a minha vida e nem para a tua. Em nome de Jesus. Gente, eu estava orando hoje pela manhã e confesso assim que estava abrindo ali meu coração para Deus, porque oração é você entrar no teu quarto e você ter aquele momento de intimidade com o Senhor, e você verdadeiramente colocar o teu coração diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mesmo sem nós proferirmos palavras, Deus já sabe tudo que nós vamos falar diante dele. Deus é onisciente. E chegou o momento que eu disse para Deus: Deus, já tenho 53 anos. Parece que a minha vida passou assim como um sopro. Mas aí eu comecei a receber algumas palavras de pessoas diferentes, sempre culminando na mesma mensagem. E uma mensagem que sempre falou comigo, queridos, desde a minha infância: não pasmes e nem te espantes, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E Deus manda falar com você nesta tarde aqui hoje: não pasmes e nem te espantes, apenas tenha bom ânimo. O Senhor Deus de Israel é contigo por onde quer que você ande. Ele te ajuda e não te desampara. Muito pelo contrário, está provendo todas as tuas necessidades. Só quem recebe essa palavra, glorifique ao Deus de Israel nessa tarde. E cada
obra muito tremenda na vida de Elias ainda. Olha, tem muita coisa a ser feita. Você vai ungir Hazael, rei da Síria. Você vai ainda ungir Jeú, rei de Israel. Você ainda vai levantar um para suceder como profeta. Eliseu. Tem muita coisa para acontecer na tua vida. E eu creio que tem muita coisa para acontecer na minha vida ainda. E é por isso que eu vou ter esperança. Creio que muita coisa boa vai acontecer na tua vida ainda, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para que você seja abençoado e abençoe mais vidas no propósito que Deus tem para você, no nome de Jesus. Não era café pequeno que Deus tinha para eles. Ele achava que era o fim. Ele chegou até a pedir a morte. Não sou mais digno dessa vida. Não, tem coisa boa ainda para acontecer. Tem coisa tremenda ainda que vai acontecer. Creia nisso. No nome de Jesus, tem coisa tremenda chegando. Tem grande vitória chegando para você. Aleluia. Tem grande vitória chegando de Cristo para a tua vida. Eu tomo posse. Se você toma posse, glorifique o Deus de Israel nessa tarde. Tem grande coisa chegando. O propósito de Deus é tremendo e vai acontecer. E é o próprio Deus que tratou com Elias ali, lhe deu graça, lhe deu alimento no momento que ele precisava, lhe deu assistência, ministrou sobre o seu coração, falou que tinha algo mais, e esse é o mesmo Deus que trabalha conosco. E o homem que chegou a pedir a morte para Deus nem enfrentou a morte, foi transportado vivo para o céu. Eita Deus de Israel, esse Deus é surpreendente. Vai que nós que aqui estamos, vamos ser arrebatados e nem vamos enfrentar a morte. De repente Jesus volta daqui a pouco, volta amanhã, e nós estamos aí meu Pai do céu. Mas vai que Deus tem coisa assim surpreendente para nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Só receba a testificação que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é tremendo, e aquilo que Ele tem não vai se frustrar, vai prevalecer, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, mesmo no momento que talvez nós estejamos dentro da caverna, o Senhor vai nos assistir da maneira dele e por sua bondade e fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Quero chamar os irmãos aqui à frente. Espírito Santo. Toda honra, toda exaltação